Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão, né? Deixa eu ver quem é que eu tenho aqui comigo. Eu tenho a Dom Expedito Lopes, Esperantina, né? Isso, Picos, Queimada Nova, CG do Pacheco. São dois polos de CG do Pacheco, né? Olá, pessoal, boa tarde, né? Como estão todos? Todos bem? Tranquilos? Bom, pessoal, então deixa eu me apresentar, né? Então, me chamo Naira Tiane, né? Podem me chamar de Tiane também, né? Só, mais fácil para vocês, tá? Também sou professora aqui no canal, tá? E aí fui chamada, né? Para estar com vocês aqui nesse momento, substituindo o professor André, né? Que não pôde vir hoje, né? Então eu vim conversar aqui com vocês um pouco sobre empreendedorismo e inovação, né? Aí essa disciplina que é uma temática muito interessante, né? Que traz uma abordagem cheia de novidades, cheia de desafios, né? Dentro da área de administração, né? Porque essa área é uma área maravilhosa, né? Concordam comigo? Né? Então a área de administração ela traz uma série de aspectos interessantes, né, para a gente estudar, para a gente analisar e que a gente pode também aplicar até na nossa rotina, né, na nossa vida pessoal também, né. Uma boa tarde aí para Rosário, né, boa tarde para Vitória, para o Eduardo, né. Perfeito, muito bem, gente. Então, hoje à tarde a gente vai conversar um pouquinho aí, né, sobre empreendedorismo e inovação, tá? Falar um pouco aí sobre a competitividade nas empresas, né, alguns aspectos aí relevantes e que impactam, né, dentro dessa temática, né, de empreendedorismo e inovação, tá bom? Então, vamos ver aí qual vai ser o nosso objeto do conhecimento, né? Quais serão os nossos conteúdos, né, dessa aula. Então, nós vamos fazer aí uma breve introdução a essa disciplina, tá? Trabalhar um pouco o contexto econômico, tá? Mercadológico, tá? Antes de 1990, tá? Porque nesse período também alguns aspectos, né? Alguns aspectos vão contribuir sim para o que hoje é o empreendedorismo, a própria competitividade nas empresas, tá? Aspectos relevantes em relação à competitividade e os objetivos, né? Onde é que nós queremos chegar com tudo isso, né? Levar vocês a compreender o conceito de empreendedorismo, como essa atividade ela está presente em nosso cotidiano, certo? Relacionar o empreendedorismo com o contexto econômico e mercadológico, certo? E nós vamos ter sim os momentos aí desafiadores, né, com algumas atividades aí práticas, né, alguns momentos de atividades, alguns questionamentos aí para vocês, para que vocês participem também aí da construção do conteúdo nessa tarde, tá? No momento dessa aula, porque é muito importante para vocês, tá bom? Bom, gente, então assim, quando a gente fala de empreender, né, é interessante que a gente tenha em mente que o ato de empreender, ele envolve todo um processo, tá? Não é algo que acontece assim do dia para a noite, né? Existem alguns elementos que vão interferir no processo de empreender, né? Então, nesse gráfico, vocês vão ver aí alguns elementos presentes, né, no processo de empreender. Claro que a gente vai, vamos dizer assim, destrinchar melhor, né, cada um desses tópicos à medida que a gente for conversando sobre essa temática, tá bom? Então, gente, quando a gente falar de processo, né, de empreender, a gente vai lembrar que ele envolve um processo. Quero sempre que vocês tenham em mente isso, tá? E que dentro desse processo, né, é sempre interessante em se analisar, né, em se construir o processo de empreender com base em um business plan, né? O que é esse business plan? É nada mais, nada menos que um plano de negócios, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de elaborar, né, de conhecer como é que funciona um plano de negócios, mas o processo de empreender passa sim pela construção do plano de negócios, né? Não dá para se pensar em abrir um negócio, em abrir um empreendimento, sem analisar todos os aspectos pertinentes né, a esse negócio, né? Professora, como assim? Sim, né? O quê? Né? Então, quando a gente pensa em abrir um negócio, né? Então, a gente pensa que analisamos o quê? Oportunidades, né? Isso. Então, normalmente, a pessoa vislumbrou uma possibilidade, né? Uma oportunidade no mercado, e aí a pessoa quer aproveitar essa oportunidade, né? E aí, se pensa também nos recursos, né? Então, quais são os recursos financeiros que se dispõem para abraçar essa oportunidade, né? Quem serão
as equipes, né, ou a equipe que vai fazer parte aí desse empreendimento, tá? E aí, gente, tudo isso, esses elementos, né, existem alguns aspectos aí que vão interferir, né, nesses elementos aí, né? Então, que aspectos? A comunicação, né? A gente pensa que a comunicação, ela não é relevante, ela é muito relevante. Eu acho que nos dias atuais, na verdade, ela tem ganhado um foco maior. Se fala muito em comunicação assertiva, né? Hoje em dia, principalmente no mundo da administração, no mundo das empresas, né? Essa comunicação ela precisa ser assertiva em que sentido, né? Então é necessário se saber que informação está sendo passada. Será que para quem essa informação ela está sendo direcionada, a pessoa compreendeu da forma como deveria ter sido compreendida de fato essa informação, né? Então é muito importante também. Às vezes eu digo assim, é importante a comunicação assertiva e a escutativa também, né? Então a pessoa também precisa saber ouvir, né? Criatividade é outro elemento que vai impactar, né, no processo de empreender, sim, né? Então hoje, pessoal, é extremamente importante que as pessoas utilizem da criatividade, né? Que elas consigam aí impactar de uma forma cada vez mais inovadora, né? Chegar no mercado trazendo grandes diferenciais vai fazer com que esse empreendimento saia à frente aí da concorrência, tá? A liderança, né? Sim, é outro aspecto muito importante no processo de empreender, né, pessoal? Então, assim, a liderança, a habilidade de liderança, ela faz um grande diferencial também quando se fala em empreender, tá? O líder, né, ele é capaz de motivar toda a sua equipe, né? Ele é capaz também, né, de vivenciar situações aí desafiadoras, né? E levar a equipe, sim, a ter êxito em meio às situações desafiadoras, né? E quando a gente fala, né, em todo esse processo do empreender, né, existe todo um aspecto do ambiente externo que vai impactar, né? Existem as forças externas que vão interferir, né, no desenrolar desse processo, tá? E que, dependendo de como que os envolvidos aí, né, na implantação desse negócio, vai lidar com as forças externas, né, que vai ter o sucesso do negócio, tá? Dentro desses aspectos externos, nós vamos analisar aí também o próprio mercado de capitais, né? O que está em voga aí quando a gente se fala dentro desse mercado de capitais, né? Considerando ainda, né, que hoje nós vivemos num meio, né, em constante mudança, em constante transformação, né? Hoje a gente se depara com situações que há alguns meses atrás a gente não vivenciava, né? Então a gente precisa aí estar ciente, né, dessas incertezas do meio, né, das dificuldades que possam vir impactar dentro do processo de empreender, certo, gente? Então esses elementos são elementos que vão impactar bastante quando a gente se fala de criar um negócio, criar um empreendimento, tá? E ter noção, né, estar ciente de todos esses elementos, na forma como eles vão trazer grandes contribuições aí para o processo, né, é algo importante sim para quem está aí liderando, né, esse plano de negócio, para quem está aí fazendo essa atividade empreendedora, tá bom? Bom, e aí assim, né, o empreendedorismo é um processo, a gente acabou de falar, né, ele passa por todo um processo, tá? E aí, nesse momento, o que a gente vai trazer para vocês, né? A gente vai apresentar aí a origem e o desenvolvimento do empreendedorismo no mundo, né? Então, não tem como, gente, o empreendedorismo, a gente tem que olhar para esse empreendedorismo de uma forma bem global, né? Para a gente entender como que ele foi implantado, como é que ele vem, né, se transformando aí ao longo da origem desse negócio, né? Então, apresentar o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, demonstrar como o termo empreendedor foi conceituado ao longo do tempo, né? Então, normalmente, né, os acontecimentos eles surgem em mundo afora, né? E depois eles vêm para cá, para o nosso país, né? Então, é interessante que a gente analise como ele surgiu por aí, né? E como foi que ele se despontou aqui no Brasil, tá? E como ele passou aí a ser conceituado ao longo do tempo, né? A gente vai ver aí os diversos conceitos sobre o empreendedorismo, tá?
Bom, o conceito de empreendedor e de empreendedorismo, tá? O termo empreendedor, né, o entrepreneur, é de origem francesa, né, gente? E significa assumir riscos e começar algo novo, né? Então, sempre que a gente fala de empreender, a gente fala em riscos, a gente fala de inovação, a gente fala de algo novo, né? Já o termo empreendedorismo tem sua criação atribuída ao escritor, né, e economista Richard Cantillon, né, ali lá no século XVII, pois foi um dos primeiros a distinguir aí o empreendedor, tá, que é a pessoa que assume o risco, do capitalista, que é o fornecedor de capital, né? Porque até então só se falava em capitalista, né? Que é aquela pessoa que vai fornecer ali os recursos financeiros para a empresa funcionar, né? E a partir daí, com o Richard Cantillon, né, foi que surgiu essa diferenciação, né? Haveria aí o empreendedor, né, que seria a pessoa que vai assumir o risco do investimento lá, de montar o seu negócio, e haveria também o capitalista, né, a pessoa que pode vir a fornecer ali os recursos, né, para o andamento daquele empreendimento, tá? E aí, gente, a gente vai sempre estar falando sobre esse gráfico, né, sobre esta figura, né? Ela representa bastante aí o processo empreendedor, tá bom? Vejam aí, ó, que ela começa, né, com a inovação, né? A inovação, dentro da inovação, do trazer algo novo, do trabalhar com algo novo, né? Nós temos aí a influência de fatores pessoais, tá? Que vão interferir também no evento inicial, né? Na primeira fase, a gente vai ver isso já já, né? Na primeira etapa, tá? Seguinte, a gente tem a implementação, né? Que é aí a instauração aí do negócio, do empreendimento, né? Então, tanto no evento inicial quanto na implementação, nós vamos ter a influência dos fatores sociológicos, né? E aí, feito, né, aí a instalação, né, a montagem do negócio, então se pensa em crescimento, né? Então, dentro de crescimento, a gente vê aí também a influência de fatores pessoais e, claro, não poderia deixar de ser dos fatores organizacionais, né? E aí seria a estrutura da empresa, o organograma da empresa, os setores, tá? E em todas essas etapas, vocês vão perceber que existem os fatores ambientais que vão estar aí diretamente atuando, né, a favor ou contra, né? E aí vai entrar o papel do líder para a evolução desse negócio nas diversas etapas, certo, gente? Em 1814, o economista francês Jean-Baptiste Say usou o termo empreendedor para identificar o indivíduo que transfere recursos. Vejam só, olha aí a abordagem, ó, identificar o indivíduo que transfere recursos econômicos de um setor de baixa produtividade para um setor de produtividade mais elevada. O autor enfatizou ainda a importância do empreendedor para o bom funcionamento do sistema econômico, né? Sim, né? Então, os negócios, os empreendimentos, eles fazem sim aquecer a economia, né? Então, gera renda, né? Isso movimenta, gera emprego, né? Então, aquece sim o sistema econômico, tá? Um outro conceito, né? Aqui com Jean-Baptiste Say, a gente viu aí, né? Esse conceito, mais no sentido de, né, a pessoa do recurso financeiro que vai transferir, né, que vai investir num setor de produtividade mais elevada. Já Schumpeter, né, já traz uma abordagem um pouco mais diferente, né? Ele defendeu o papel do empreendedor e o seu impacto sobre a economia, mas o que ele traz aí? Ele definiu o termo como alguém com desejo e potencial de converter uma nova ideia ou invenção, em uma inovação bem-sucedida, tendo como principal tarefa a destruição criativa, né? Então, vamos reinventar, né? Para o autor, o empreendedor ele é capaz de modificar a economia, tá? Introduzindo novos produtos ou serviços no mercado. Então, a ideia de Schumpeter, né, ela vai um pouquinho mais além, né? Fala da inovação, fala da destruição criativa, né, que é o novo, né, é você pensar em algo diferente, certo? E ele fala o que do papel do empreendedor também, no sentido de estar trazendo novos produtos ou serviços para o mercado, né? E isso traz grandes modificações e grandes contribuições para a economia também, né?
Então, pega um pouco de gancho no conceito lá do Jean-Baptiste Say, mas ele complementa um pouquinho mais com a ideia da inovação, certo? Gente, aí, quando a gente falar de processo empreendedor, né, nós vamos ter aí esses quatro, vamos dizer assim, esses quatro aí pilares, né? Essas quatro tarefas, tá? Que envoltam aí dentro desse processo, certo? E que não estão, na verdade, elas se complementam com aquelas outras lá que nós vimos, né? Dentro das fases lá do processo do empreendedor, né? Então, ó, identificar e avaliar a oportunidade, né? Então, esse seria aí, vamos dizer assim, o primeiro passo, né? Identificar e avaliar essa oportunidade, né? A oportunidade surgiu, então, ela é positiva, né? Será que ela vai trazer, será que a gente pode aproveitar ela para o lançamento desse negócio? Será que agora é a hora, né? E aí, dentro desse aspecto, né, é a criação, é a abrangência da oportunidade, tá? É observar os valores percebidos e reais dessa oportunidade. Essa oportunidade, ela traz riscos, ou a gente, de repente, pode transformar esses riscos em retornos, né? Essas oportunidades, tá? Elas estão aí, a gente consegue, com as nossas habilidades, né? Utilizar elas de forma positiva para o nosso empreendimento. Essa oportunidade, ela atinge as metas pessoais, né? E qual é a situação dos competidores, né, ali dos concorrentes em meio a essa oportunidade, né? Como é que eles estão aí atuando, né, considerando aí essa oportunidade surgida, certo, gente? Outro ponto, né, seria aí desenvolver o plano de negócios. Pessoal, não tem como se pensar em empreender, né, sem a construção do plano de negócios, pessoal. O plano de negócios vai te favorecer, favorece a qualquer um que esteja pensando em montar o seu empreendimento, fazer com que esse empreendimento, vamos dizer assim, ele tenha mais sucesso, né? As chances de dar errado são menores. Por quê? Porque o plano de negócios, ele traz uma série de elementos, né? É como se ele fosse o passo a passo são todas as etapas de implantação daquele negócio, tá? Olhem só. No plano de negócio, a gente tem lá o sumário executivo, né, contemplando todas as etapas lá do processo de implementação do negócio, tá? Fala do conceito do negócio, tá? O que é esse negócio, né? O que que ele traz, né, para o mercado de novo, né? Qual é a missão, qual é a visão, quais os valores desse negócio, tá? A equipe de gestão, né? Quem será a equipe que fará parte da gestão desse empreendimento, certo? Quais serão os cargos? Ela vai analisar o mercado, gente, os competidores, tá? Dentro do plano de negócios, tá? Ali vai estar relacionado todo o mercado, né? De que aquele negócio faz parte, tá? O marketing e vendas, né? Quais as estratégias de marketing que poderão ser utilizadas, né, na venda do produto ou serviço, gente, né? Quais as estratégias de venda, né? A estrutura e operação da empresa, como que vai funcionar? A análise estratégica, tá? O plano financeiro, todo o plano financeiro da empresa, tá? Com os custos fixos, custos variáveis, quais serão aí os investidores, tá? E aí dentro do próprio de negócio, a gente pode ser anexado também alguns documentos, né? Que vão dar aí sustentação maior a toda a elaboração desse plano de negócios, tá, gente? Determinar e captar os recursos necessários, né? Sim, né? Para se montar um empreendimento, é necessário, sim, se pensar como que vão ser, como que se vai se conquistar os recursos necessários, né? E aí, quando se pensar nisso, que recursos seriam esses, né? Se pensar nos recursos pessoais, recursos de amigos e parentes, seriam angels, né? Gente, o que são angels? Vocês já ouviram falar sobre os angels? Angels, na verdade, são investidores, né? Podem ser pessoa física, podem ser pessoa jurídica, pode ser
empresas de grande porte, de sucesso, né? O que esses angels fazem, né? Eles vão, vamos dizer assim, vão ser os investidores, né? Dentro daquele empreendimento, tá? E aí eles vão funcionar como conselheiros, na verdade, né? E eles vêm não apenas com a ajuda financeira, mas também com as contribuições intelectuais, né? Para fazer com que esse negócio, com que esse empreendimento, de fato, ele venha a ter êxito, ele venha a ter sucesso, certo, gente? Isso são os angels, né? São os capitalistas de risco, né? Que o negócio vai ter que recorrer. São bancos, é o governo, são as incubadoras, né? Então, tem que se pensar, né, em todos os de onde você pode atrair aí os recursos que serão necessários para o empreendimento, tá? E o outro aspecto é gerenciar o negócio, né? A atividade de gerenciar o negócio, ela traz grandes diferenciais para a empresa, gente, né? Então, algumas habilidades aí se tornam necessárias, né, para um empreendimento de sucesso, certo? É o estilo de gestão, né? Qual o melhor estilo de gestão para o negócio que está se pensando aí em implementar, né? Fatores críticos de sucesso, análise, né, dos elementos que poderão contribuir para o sucesso ou não, identificar problemas atuais e problemas potenciais, né? Identificar aí os pontos fracos, né? Implementar um sistema de controle, acompanhamento, gente, não tem como se pensar em um empreendimento se não houver um sistema de controle, tá? Como será feito esse controle do empreendimento? Profissionalizar a gestão, né? E aí, quando se fala em se profissionalizar, é cada vez mais buscar conhecimento, tá? Estar preparado para os desafios que essa gestão traz, se pensar, tá? Em entrar em novos mercados, tá? Estar preparado para isso, certo, gente? Então, o processo empreendedor, ele envolve essas tarefas também, né? Então, nós vimos aí identificar e avaliar a oportunidade, tá? Vimos desenvolver o plano de negócio, a importância que né, em se ter o plano de negócios, determinar e captar os recursos que serão necessários e a própria atividade de gerenciar o negócio, né? Porque é o momento que já está estabilizado o negócio, é o momento do crescimento do negócio. Então, vamos dizer assim, a ação de gerenciamento, ela traz um diferencial muito grande, até pela série de vamos dizer assim, a série de demandas que ela traz em si. Tá bom, gente? Tudo tranquilo, pessoal? Até aí, alguém quer perguntar, quer compartilhar alguma experiência? Ninguém quer compartilhar? Todo mundo tímido? Ok. Bom, o empreendedor, ele é capaz de conceder a algo já existente uma nova funcionalidade, né? Constantemente empenha-se em descobrir oportunidades. Olha só que legal, né? Empenha-se em descobrir oportunidades para inovar, sem medo de assumir riscos. Aquele que empreende, além de ser capaz de detectar as oportunidades rentáveis, também busca informações e conhecimentos, pois entende que esse é o caminho para o êxito do seu negócio. Gente, eu gosto muito disso, né? Informação e conhecimento. Eu costumava dizer que a gente vive no mundo da informação e do conhecimento, né? Eu creio que sim, a gente continua vivendo nesse mundo meio louco de informação e conhecimento. Mas esse mundo também é um mundo da transformação, né? É um mundo de grandes mudanças constantes, né? Então, por isso que nós precisamos estar sempre ali buscando informações e conhecimentos para que a gente possa lidar com esse mundo em constante transformação, concordam comigo, né? E o empreendedor, né, ele precisa estar alerta em relação a isso também. Então, por isso que essa busca ela deve ser constante, né? Então, se ele não buscar estar antenado em relação às informações, aos conhecimentos, ele pode muito bem deixar passar oportunidades rentáveis, né? Então, oportunidades de ele inovar no seu negócio, concordam? Para Chavenato, né, esse é um conceito muito interessante de Chavenato, né, aí um dos nossos, vamos dizer assim, dos nossas referências quando a gente se fala em administração, né? Então, ele fala que ser empreendedor é ser uma pessoa com sensibilidade e tino, olha aí, né?
tino financeiro para os negócios. É ser dinâmico, realizador de propostas, é alguém que inicia e opera um negócio para a realização de uma ideia ou um projeto pessoal, assumindo riscos, né? Sim, assumindo riscos, assumindo responsabilidades, inovando em sua área de atuação, né? Então, esse conceito de chavenato, ele é bem amplo, né? Então, ele fala de sensibilidade, fala de know-how financeiro, né? Da dinamicidade, né? Do realizador de propostas, dos riscos, né? Que ser empreendedor também é, né? Um projeto pessoal, tá bom? E ele traz, sim, a responsabilidade e inovação, né? E aí a gente volta ali para aquele gráfico para a gente complementar ele cada vez mais, certo? Olhem só o mesmo gráfico, né, que passa por todo aquele processo da inovação, né? A inovação surge, aí surge o evento inicial, a implementação e o crescimento. Então aqui a gente tem destrinchado aqueles aspectos que eu já havia falado para vocês, né? Os aspectos aí, os fatores pessoais que vão impactar tanto na inovação como no evento, né, inicial. Então, que aspectos, né, seriam esses, né? Então, dentro da inovação e dentro do evento, a gente teria aí a realização pessoal, sim, o assumir riscos, os valores pessoais, a educação, a experiência profissional, né? E aí, além do assumir risco, é que a gente tem mais, né? A insatisfação com o trabalho, quando a gente fala aí no evento inicial, né? O despedimento, a educação, o fator idade também, tá? Quando a gente parte para a fase de implementação, já surgem os fatores sociológicos, né? E aí nós temos o networking, né? Nós temos aí as equipes, a influência familiar, os modelos de sucesso, né? Aí, às vezes, quando você vai montar um empreendimento, né? Normalmente, a grande maioria dos empreendedores tem sempre aí uma referência, né? Aqueles casos de sucesso que, para eles, são referência de empreendimento, de negócio, né? Dentro da implementação também, alguns fatores pessoais relevantes é o que? A característica do empreendedor, o líder, o gerente, a visão, tá? E lá na fase do crescimento, né, nós vemos aí os fatores organizacionais, né, que são as equipes, a estratégia, a estrutura da própria empresa, a cultura organizacional, os produtos ou serviços que vão estar aí sendo oferecidos por esse empreendimento, certo? E vejam, pessoal, que em todas essas etapas a gente tem aí a influência do ambiente, né, e do ambiente externo, né? Em cada uma dessas fases, alguns elementos dos aspectos externos vão impactar mais, não é isso? Ó, lá na fase da inovação, a gente tem aí a oportunidade, criatividade, os modelos, né, de sucesso, impactando aí dentro da inovação, dentro da fase inicial, do evento inicial, tá? Elementos como competitividade, recursos, as incubadoras e as próprias políticas públicas, né, que vão interferir também dentro do evento inicial e dentro da implementação do negócio, tá? E quando a gente fala de crescimento, né, alguns elementos vão impactar diretamente, além de impactar também dentro de implementação, né? Então, a gente tem a implementação e o crescimento. Então, a gente vai ter que analisar o quê? Competidores, quem são os clientes, quem são os fornecedores, os investidores, os bancos, né? Quais os recursos financeiros, né? As políticas públicas disponíveis, certo? Então, tudo isso impactando aí em todas as fases de implementação de implementação não, né? De processo, quando a gente fala de processo do empreendimento, né? Então, vejam só que quando a gente fala empreender é o que, gente? É um processo, né? É um processo, certo? Tenham sempre em mente isso. Então, normalmente ele passa pela inovação, pelo evento inicial, pela implementação e pelo crescimento. E todas essas fases aí sendo influenciadas por diversos fatores, sejam fatores pessoais, sejam fatores sociológicos, fatores organizacionais, né? E os aspectos que vêm do próprio ambiente externo, tá, gente? Segundo Carvalho, os empreendedores são indivíduos que têm a capacidade de criar algo novo, né? Olha aí, ó, assumindo responsabilidades em função de um sonho,
o de obter sucesso no seu negócio, né? Quem empreende com certeza está pensando em negócio. Essas pessoas são ousadas, aprendem com os erros e encaram seu negócio como um desafio a ser superado. Tem facilidade para resolverem problemas que podem influenciar o seu empreendimento. Olha aí, ó. Facilidade para solucionar problemas, né? Resolver problemas. E mais identificam oportunidades que possibilitam melhor resultado. São pessoas incansáveis na procura de informações interessadas em melhorias para o seu setor ou ramo de atividade, levando ao máximo a sua gestão, né? De acordo com Bernard, a ideia de um empreendimento surge de quê, gente? Ó, da observação, da percepção e da análise de atividades, tendências e desenvolvimentos na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de consumo. Assim também as oportunidades detectadas, né, racional ou intuitivamente, nas necessidades e nas demandas prováveis, né, atuais e futuras, bem como nas necessidades não atendidas para o autor, definem o conceito de empreendimento, né? Olha só, esse conceito é bem amplo, né? Então, bem interessante o conceito de Bernard, né? Porque ele traz aí, né, uma observação, né? Ele fala de observação, fala de percepção e análise do que? De tendências e desenvolvimentos, ó, nos aspectos culturais, sociais, nos hábitos, no costume, né? E ao se perceber essas oportunidades aí que são detectadas, né? Seja racional ou intuitivamente, né? E aí ele vai observar o que? As necessidades não atendidas, né? E aí tudo isso vai estar com foco naquilo que não está sendo atendido. E aí o empreendimento vai vir, né, com foco nisso, né? Seria o conceito de empreendimento aí de Bernard. Gente, aí a gente traz o processo, né, do empreender, o processo de empreender com aquelas mesmas etapas, né, agora através das fases. Ó, na fase 1 é a identificação da oportunidade para inovação, né? E mais uma vez ele traz aqui, ó, os fatores pessoais que vão impactar, né, aqui, ó, nessa primeira fase. E na segunda fase, que é o gatilho para a abertura da empresa, que é quando a gente falou lá atrás no evento inicial, né? E que também vão ter outros tipos de fatores pessoais que vão impactar aí, né? Na fase 3, a criação da empresa e a implementação, né? Então, dentro dessa fase, né, nós temos aí os fatores sociais e fatores pessoais também, trazendo aí as suas influências, tá? E lá na fase 4, né, que é a administração do negócio, gente, é o crescimento, é o desenvolvimento desse negócio, né? A gente vem aí falar dos fatores organizacionais, né? E aí, ó, em todas essas fases, nós vamos ver aí os fatores de ambiente, né, que são os aspectos externos que vão impactar, sim, em todas as fases do processo de empreendimento, né? Então, que aspectos, né, que fatores ambientais seriam esses aí? Seriam a oportunidade, a criatividade, a influência de casos de sucesso, são recursos, são as políticas públicas, tá? São clientes, são fornecedores, são os investidores, são os bancos, né? Então, todos são elementos externos que vão impactar em todas as fases do processo de empreender, tá? E aí, eu havia falado para vocês que a gente ia ver, né? Iríamos passar pela evolução aí dos conceitos do que seria o empreendedorismo, né? Então, nesse quadro, a gente tem aí alguns conceitos para a gente ver como esses conceitos eles foram mudando, né, com o passar dos anos, tá? Por diversos autores, né, ao longo do tempo. Então, a gente viu que começa o quê? Ó? Do francês, que é aquele que está entre, né? Ou está entre, tá? Na Idade Média, né? O que era que acontecia lá? Participante e pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. Quando se falava em empreendedor, era o que? O participante, uma pessoa encarregada de projetos de produção em grande escala. Olha aí a diferença, tá? Já no século XVII, era uma pessoa que assumia riscos de lucro ou prejuízo, né, em contratos de valor fixo com o governo. Então, aí já se começa a falar, sim, em assumir riscos, né, mas de uma forma um pouco diferente ainda, né? Teria que haver um contrato com valor fixo aí com o governo, né? Mas já era aí vamos dizer assim, as origens, né?
Aí nós vimos também, em 1725, lá o conceito de Richard Cantillon, né? A pessoa que assume riscos, ela é diferente da que fornece o capital. Então, a gente viu lá a diferença entre o empreendedor, né, e o capitalista. Em 1803, Jean-Baptiste Say, né, fala de quê? De lucros do empreendedor separado de lucros do capital, né? Então, ele traz também essa diferenciação bem parecido, similar com o Cantillon lá em cima, né? Anos anteriores. Em 1876, o Francis Walker, né, distingue entre os que forneciam fundos e recebiam juros, e aqueles que obtinham lucro com habilidades administrativas, né? Olha aí o conceito com suas evoluções. Joseph Schumpeter, né, o empreendedor, ele é um inovador, olhem aí, e desenvolve tecnologia que ainda não foi testada. Já em 1961, David McClelland, o empreendedor, é alguém dinâmico que corre riscos moderados, né? Olha aí, né? Ele já foi gentil, aqui ele diz que os riscos são moderados, né? Então vejam só, aí só nesse trecho a gente já viu aí quanto que esse conceito ele foi modificando ao longo dos anos, né? Mas vocês vão perceber que esses conceitos vão mudando, por quê? Porque os acontecimentos, né? Os acontecimentos do desenvolvimento histórico, né? Os acontecimentos no próprio mundo mercadológico vão fazendo as diferenciações, vão acontecendo fatos diferentes, né? Vão surgindo as inovações. E aí, o próprio conceito traz as mudanças, né? O próprio conceito passa a sofrer as mudanças, porque já não atendem mais, né? Esse conceito, ele vem para atender o que vem acontecendo ali na prática, tá? Bom, gente, então assim, vejam só que quando a gente fala de processo de empreender, né, a gente viu que ele passa por várias fases, né, por algumas fases e que existem vários elementos que vão interferir aí em todas as fases do processo, né, de empreender, não é isso? Então, aqui a gente traz, né, alguns aspectos também que vão estar aí, vamos dizer assim, convergendo, né, aí para que as oportunidades vislumbradas elas sejam adequadamente absorvidas, né? Ó, trabalhos que dão acesso a informações de ponta, olha aí, ó, prestem atenção. Experiência variada de trabalho e vida, tá? Posse de uma ampla rede de relacionamento social, busca ativa por oportunidades, tá? E isso aí, gente, esses elementos, né, levam maior acesso a informações relacionadas com oportunidades, tá? Aqui nós temos os arquivos de conhecimentos mais ricos e mais bem integrados e a maior inteligência prática, né? Esses dois elementos aqui já proporcionam o quê? Uma maior habilidade de utilizar informações relacionadas com oportunidades. E aí, o que que acontece, gente? Então, com maior acesso às informações relacionadas aí com oportunidades, aliado com a maior habilidade de utilizar essas informações, faz com que haja um aprimoramento, gente, da capacidade para reconhecer as oportunidades, né, de forma a identificar essas oportunidades como potencialmente valiosas, né? Então, vejam que existe toda uma característica em volta, né? Para que se consiga aí uma assertividade em termos, olhar, a oportunidade é essa, certo? E aí a gente continua aí com a nossa evolução do conceito, né, de empreendedorismo. O Peter Drucker aí muito famoso também aí, né, nesse nosso meio, né, no campo da administração, ele fala o quê? Lá em 1964, que o empreendedor maximiza oportunidades, né? Em 1975, Alberto Shapiro, o empreendedor toma iniciativa, organiza alguns mecanismos sociais e econômicos e aceita riscos de fracasso, né? Em 1980, Carl Vesper, o papel do empreendedor pode ser delineado de diversas formas e tende a apresentar-se diferente sobre diversas perspectivas. Então, ele vai apresentar, gente, o Vesper, ele vai apresentar aí os conceitos de empreendedor em vários aspectos, né? Primeiro, ó, para um economista, o que seria o empreendedor, né? Aquele que junta recursos, trabalhos, materiais e outros ativos em uma combinação que aumenta o seu valor e também aquele que introduz mudanças inovadoras
inovações e uma nova ordem, né? Olha aí, aos olhos de um economista. Já para o olhar de um psicólogo, quem que seria um empreendedor? Seria uma pessoa tipicamente guiada por algumas forças. Que forças seriam essas, gente? A necessidade de obter algo, de experimentar, de realizar, de insubordinar-se. Olha aí, né? Um político aí contrário pode ver o empreendedor como um subversivo difícil de controlar. Já o político, né, aí favorável, uma pessoa que encontra meios efetivos de realizar as coisas. Para um homem de negócios, o empreendedor pode se revelar uma ameaça, um competidor agressivo, enquanto que para outro pode ser visto como um aliado, uma fonte de suplemento, um consumidor ou alguém digno de receber investimentos, né? Então ele traz esse olhar aí, vamos dizer assim, meio que estratificado, né? Considerando aí as análises, né? Em 1983, o Govert Pinchot, né, vai falar do intraempreendedor, né? Quem é esse intraempreendedor? É um indivíduo que atua dentro de uma organização já estabelecida, né? O intraempreendedor, gente, eu creio que vocês vão ver isso um pouquinho mais à frente, ele é nada mais, nada menos que um colaborador dentro da empresa, que ele pode sim trazer grandes contribuições para o sucesso da empresa, né? E por isso a gente chama ele de um intraempreendedor, né? Em 1985, né, o Robert Hirsch, o empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, né, dedicando o tempo, os esforços necessários, vejam, olha só, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Vejam só como esse conceito ele evolui ao longo dos anos, né? Então, os conceitos eles vêm e complementam os demais, né? Você vê que à medida que os anos vão passando, esse conceito ele vem trazendo novas roupagens, novas abordagens, certo, pessoal? Bom, e já que a gente vem sempre insistindo, né, que o ato de empreender ele é um processo, né, e que ele passa por algumas fases, por algumas etapas, então a gente traz aí nesse gráfico, né, reforçando, tá, essa ideia, né, ó, esse processo de empreender, gente, ele é cíclico, né, então ele passa aqui das ideias, né, ele sai aqui do campo das ideias, analisadas aí pelo empreendedor, antes de se definir quais levam à oportunidade com maior potencial de retorno econômico. Então, após a análise da oportunidade, pode-se rever o conceito ou a ideia inicial, né? Após selecionar aí a oportunidade, né? O que acontece? O empreendedor inicia o desenvolvimento do plano de negócio, gente, né? Então, não há um empreendimento exitoso, né? As chances do empreendimento vamos dizer assim, deixa eu melhorar aqui meu raciocínio. Então, o risco ele se torna maior, né, se não houver a construção do plano de negócios. Então, durante o desenvolvimento do plano de negócios, o empreendedor ele pode sentir a necessidade de rever o conceito, a ideia ou a oportunidade novamente. Às vezes ele só vislumbra, ele só visualiza isso na construção do plano de negócio. Vejam como é importante, né? E aí, ó, com o plano de negócio lá bem estruturado, tá? O empreendedor ele saberá com clareza quais são os recursos, né, que ele vai precisar para implementar o negócio e onde ele poderá obter. Com os recursos em mãos, ele vai fazer o quê? Vamos lá, agora vamos gerenciar o negócio, né? Depois que o negócio ele entra em operação, o empreendedor ele provavelmente terá novas ideias, identificará novas oportunidades e assim precisará desenvolver novos planos de negócio ou rever o plano de negócio atual para capitalizar sobre essas oportunidades, né? Então, ele pode sim aí adotar uma nova ideia para o seu empreendimento. Como assim, professor? Um plano de negócio dentro de outro plano de negócio já foi feito da empresa? Sim, mas a empresa, às vezes, para ter mais segurança, ela fez um plano de negócio para criar o seu negócio. E aí ela quer oferecer um novo produto, um novo serviço. Então, ela decide criar o plano de negócio desse novo produto, desse novo serviço que ele vai implementar. Muitas empresas fazem isso, porque vamos dizer assim,
a ter em mãos o plano de negócio favorece muito mais que aquele, vamos dizer assim, aquele novo produto, aquele novo serviço, ele tenha sucesso, né? Porque a partir do plano de negócio ele consegue vislumbrar tudo que faz parte daquilo dali, né? Daquele novo, tá? E de repente identificar até possíveis gargalos. Gente, a gente vai dar um break, né? Agora, um intervalo rapidinho, mas já já a gente retorna, tá? Até já.